Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer 4 erros que são fatais que as pessoas cometem ao investir em fundos imobiliários. Portanto, fique até o final desse vídeo, pois algum erro desses vocês podem estar cometendo. E é claro, se você minimizar um desses erros, obviamente os seus rendimentos vão agradecer. E se eles agradecerem, naturalmente eles também vão crescer. Por isso, fique até o final desse vídeo, pois temos 4 dicas interessantes para você. Investir em fundos imobiliários é algo muito importante para nós diversificarmos a nossa carteira, como também nós obtermos alguns rendimentos mensais. Além disso, os FIIs também são uma boa opção para períodos de volatilidade no mercado financeiro. Pois, se o mercado financeiro apresenta um momento de variação oportuno para investir em fundos imobiliários, é uma ótima nós investirmos em fundos imobiliários. Mas como assim se o mercado apresentar uma volatilidade? É uma boa oportunidade para investir em fundos imobiliários. Veja só, por exemplo, se a taxa de juros está alta, naturalmente os fundos de papéis vão pagar mais. E se você tiver fundos de papéis nesse momento agora que a taxa Selic está um pouco alta, seus rendimentos vão agradecer. Outro momento é que se você tiver muito dinheiro investido quando a taxa de juros estiver baixa, naturalmente os seus FIIs vão se valorizar e também você vai ganhar dinheiro na valorização. Por isso, é importante nós entendermos a variação que o mercado proporciona. E sobre essa questão, é importante os investidores entenderem esse período para que eles possam aplicar o seu dinheiro da melhor maneira possível. Diante das questões, vamos para os 4 erros básicos que os investidores em fundos imobiliários cometem. O primeiro erro é investir em fundos imobiliários apenas pelo pagamento de proventos. Muitas pessoas compram fundos imobiliários apenas pelo pagamento de proventos. Elas observam fundos imobiliários que mais pagaram nos últimos 12 meses. Daí, elas investem nesses ativos, não sabendo que, muitas vezes, esses fundos imobiliários, eles estão pagando bem sim, mas eles estão endividados. E a qualquer momento, eles podem perder na valorização do fundo que ele investiu. Muitos perfis utilizam dessas estratégias, muitas vezes por engajamento, para dizer que os fundos imobiliários é aquela mil maravilha e publicam mais fundos imobiliários que pagaram nos últimos 12 meses. Daí, as pessoas começam a investir em fundos imobiliários que não têm uma boa gestão e apenas por estar sendo enganada por alguns perfis e investem nesses fundos. Daí, a gente pode ver que muitas pessoas investem dinheiro em alguns fundos, os fundos derretem aproximadamente até mais de 50%. E muitas pessoas perdem dinheiro nessa questão apenas por investir em fundos imobiliários que estão pagando mais. Mas a pessoa tem que olhar a gestão desse fundo. Um exemplo disso é o perfil do Tio Fis. Ele publica assim: mais fundos imobiliários que pagaram nos últimos 12 meses. Aí daí eles publicam lá a lista, por engajamento, como eu já mencionei, ou porque não tem o que publicar, né? Nada contra esse perfil, pois eu gosto muito, mas assim, esses perfis, eles deveriam ter mais responsabilidade naquilo que eles publicam. E, obviamente, eles publicam muitas coisas boas, tá? Mas algumas questões eles precisariam rever. Por isso, você, ao investir em fundos imobiliários, não invista apenas pelo pagamento de proventos. Esse é o primeiro erro do investidor. O segundo erro ao investir em fundos imobiliários é comprar um ativo acima do seu preço, acima do PVP, do valor patrimonial. Warren Buffett dizia: é melhor comprar uma empresa maravilhosa por um preço justo do que uma empresa justa por um preço maravilhoso. Ou seja, ele está dizendo:
algo que tem um valor X, não adianta você comprar por um preço maravilhoso, mas sim por um preço justo, pois você comprando ela por um preço justo, a tendência é que você possa ganhar dinheiro nessa empresa é ótimo. Portanto, compre uma empresa pelo seu preço justo. Pois se você comprar na alta uma empresa no período das vacas gordas, que ela está lá em cima, qualquer volatilidade do mercado, ela pode variar para baixo e com isso a valorização das cotas elas caem e o seu dinheiro também vai caindo consequentemente. Resumindo, compre o seu fundo imobiliário no preço justo, no seu PVP1 ou abaixo dele. O terceiro erro ao investir em fundos imobiliários é não diversificar a carteira, pois se o mercado ele sofre alterações, a sua carteira ela estará balanceada, ela estará protegida, e ela estando protegida, naturalmente a diversificação da carteira vai fazer com que o seu patrimônio não sofra uma variação enorme e o seu valor em dinheiro, que está investido, ele se mantenha consistente. Diante dessas questões, nós observamos que, devido a essas variações, os fundos de papéis pagam mais, outras vezes os fiados estão pagando mais, outras vezes os fundos de tijolos estão pagando mais, outras vezes o fundo de fundo se valoriza mais do que os fiados devido a alguma alteração no mercado, e essas questões de diversificação nós temos que ficar atentos a elas, pois veja só um exemplo disso. Já imaginou que se acontece uma crise onde os fiagros são prejudicados e você tem dinheiro somente investido em fiagro? O que acontece? Seu patrimônio vai derreter completamente, e ele derretendo completamente, o seu dinheiro ele vai se desvalorizar de uma maneira significativa. Por isso, entenda que a diversificação é um dos pilares fundamentais do investimento. Outro exemplo é quando a taxa de juros está alta. Se a taxa de juros está alta, naturalmente, se você tiver mais dinheiro investido nos fundos de papéis, você vai receber mais investimentos, tá? E nós entendendo esse período de diversificação, obviamente, nosso patrimônio consequentemente vai estar mais protegido, e com isso nós vamos ficar mais felizes diante dessa questão. O quarto erro ao investir em fundos imobiliários é não entender que os fundos imobiliários são um produto de renda variável. Muitas pessoas investem em fundos imobiliários somente pelos rendimentos, e quando elas começam a observar que os fundos imobiliários sofrem alterações com a volatilidade do mercado e eles caem no seu valor, elas começam a ficar desesperadas e elas vendem rapidamente as suas cotas e com isso vão perdendo dinheiro. Por isso, elas têm que entender que os fundos imobiliários eles são produtos de renda variável. Quando eles caírem, elas têm que entender que é um período proposto do mercado e elas têm que ter paciência, pois eles oscilam para baixo, como também eles oscilam para cima. E a melhor forma de investir em fundos imobiliários é entender que os fundos imobiliários eles são produtos de renda variável. Portanto, não se desespere se eles sofrerem essas alterações, pois é um momento oportuno que o mercado proporciona. Agora, a taxa Selic está alta, o momento de compra e demanda diminui. Com isso, os fundos imobiliários caem. E quem investe lá embaixo, quando eles estão caindo, naturalmente vai colher no futuro, pois quando a taxa de juros cair, eles vão se valorizar. E quanto mais cotas você tiver, mais dinheiro você vai ganhar. Então é isso aí, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje sobre os 4 erros fatais que os investidores cometem ao investir em fundos imobiliários. E se você estiver cometendo algum desses erros, analise os seus erros e tente minimizar eles da melhor maneira possível, pois você minimizando, você vai agregar muito no seu patrimônio, e você agregando, ele vai se valorizar cada vez mais. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixe seu like,
Até o próximo vídeo e se inscreva no canal se você não é inscrito. Muito obrigado por sua atenção.